Temos o dever moral de desobedecer às leis injustas. Quem disse isso foi Martin Luther King Jr., líder do movimento dos direitos civis, assassinado às 18h01 do dia 4 de abril de 1968. Ele estava na varanda do seu quarto, no Lorraine Motel, em Memphis, Estados Unidos. Olá, meu nome é Estevão Roque e esse é o Papretes. Na minha companhia, hoje, eu tenho Midia Miguel. Olá. Felipe Portugal. Olá. E Suelen Vieira. Esse programa é altamente autoral e todo o conteúdo produzido é de nossa inteira responsabilidade. Você pode contar o Papretes nas suas mídias sociais ou também no Spotify. Digita Papretes, P-A-P-R-E-T-X-S. Você pode encontrar a gente também no nosso canal do YouTube e no nosso canal do Instagram. Matias Roque, 25 anos, nasceu em Volta Redonda, Rio de Janeiro, e iniciou seus estudos musicais aos 6 anos de idade. Quando criança, teve aulas de pífaro, percepção musical e coro, tendo iniciado seus estudos em violoncelo aos 9 anos. Aos 10 anos, ingressou na Orquestra de Cordas de Volta Redonda, onde participou da mesma por 7 anos, tendo apresentado em grandes salas como Teatro Municipal do Rio de Janeiro, Sala São Paulo, Sala Cecília Meirelles, Instituto Vila Lobos, entre outros. Participou de festivais como o Ice Chair Encontro, Festival de Campos do Jordão, Festival Vale do Café, Festival Internacional Sesc de Pelotas, Festival de Gramado, Festival Violoncelos de Ouro Branco, Violoncelada Peirópolis e Curitiba. Sua primeira experiência em orquestra profissional como músico, instrumentista e intérprete foi na Orquestra Sinfônica Barra Mansa, onde permaneceu por 3 anos, de 2013 a 2016. Participou na Tour Simone Leitão, Balé Bolshoi e Academia Jovem Concertante. Acompanhado pela Orquestra Camerata Barra Mansa, fez um concerto duo com Priscila Assunção. Foi professor do Colégio Baldomero Barbará e de alguns projetos sociais por onde passou. Em 2018, participou do Brasil Turru, fazendo parte do quarteto de cordas, apresentando uma série de concertos didáticos para crianças brasileiras. Foi professor do projeto Politriz e Alexia, Coca-Cola, em Uberlândia, também atuando no Balaio de Arte e Cultura em Patos de Minas. Aluno do professor Kayami Satomi, atuou como produtor e músico do Udi Cello Ensemble, produtor da Violoncelada Peirópolis, professor da Orquestra Filarmônica de Patos de Minas, membro da Orquestra Municipal de Uberaba e está cursando bacharelado em violoncelo na Universidade Federal de Uberlândia. Também atua como professor no Instituto Zeca Pagodinho, em Xerém. Pano pra manga, né, velho? Coisa pra caramba. Que currículo. Coisa pra caramba. Salve, né, meu povo? Tudo bem? Muito obrigado aí pelo convite. Fala, Midia. Então, queria que você falasse um pouquinho da sua relação com a música, como você começou, além do que a gente viu aqui no seu currículo. Eu acho que assim, mais ou menos, eu acho que vocês conhecem um pouco por causa também, é um pouco da história do Estevão. Não porque a gente viveu perto e tal, né, mas porque a gente trilhou caminhos próximos nesse período, né? Quando a gente era pequeno, a gente frequentava a igreja também, além do projeto. Então a igreja veio antes do projeto, né?
pela família e tal. Então eu acho que ali, querendo ou não, eu e o Estevão, a gente teve muito contato com a música. E de alguma forma, eu não me lembro em que ponto, aonde foi o, tipo assim, o start inicial de como tudo aconteceu. Porque desde a minha primeira lembrança eu já estava incluso em algum jeito na música, mesmo cantando, entendeu? Mas assim, as minhas primeiras reais lembranças, eu já cantava, por exemplo, uma voz e o Estevão cantava outra, entendeu? Só que, tipo assim, a gente era criança e tudo mais. E, tipo assim, eu não lembro como a gente chegou nesse processo, sabe? De Francisco. Dois filhos de Marte, né? Mas é sério, assim, tipo... Então, eu acredito que muitas das perguntas, que eu já vou até abrindo aqui o leque pra galera, muitas das perguntas, elas vão ter umas respostas um pouco vagas, no sentido de não teve um momento, uma coisa, um ponto, mas vários, entendeu? Nesse sentido. Então é um pouco difícil de te responder essa. Mas, assim, foi mais ou menos assim, através de igreja, depois, como, né, disse aqui no currículo, logo eu comecei com 6 anos no projeto. Por quê? Porque naquela época eu fazia aniversário numa época, e é como se eu já tivesse adiantado numa série, mas, tipo, porque eu fazia aniversário em junho, né? Faço, né? Aniversário em junho. Bate aí, galera, bate na madeira aí. Memória de... Mas assim, porque nossos bisnetos vão ouvir isso aqui, né? Bom, eu já tô pensando assim, porque eu tenho um filho. Tô adiantando já. Só vamos publicar no Papretes só quando ele... Mas assim, quando eu tinha 6 anos eu entrei no projeto. Então também, obviamente, que foi um grande canal onde tudo abriu-se bem mais rápido, né, nesse sentido. Você começou com violoncelo mesmo? Não, lá na época a gente era engraçado, né? A gente nem entendia o porquê na época, mas hoje faz muito sentido, muita coerência, depois que a gente já amadureceu as ideias e pôde aprender um pouquinho mais do início, né? A gente vê que aquele trabalho era muito legal, porque a gente primeiro passava pelo coro, né? Porque também antes do coro tinha um processo de musicalização em si, né? Onde a gente... Não sei se vocês vão lembrar disso, mas a gente tinha, tipo, muitas aulas com quadro, muitas aulas batendo ritmos, para depois, real, assim, cantar. Porque, como a gente não sabia figura e tal, como é que vai cantar de cara, né? E as músicas, como eram coisas muito certas, não dava para ser muito isolado. Então, antes, tinha muita coisa, antes mesmo de cantar, né? Então... A gente começa cantando, fazendo musicalização, cantando, depois pífaro, depois um instrumento, né? Que aí já é quando você já está perto da 4ª série, se eu não me engano, 4ª série, que aí você já começa também a ter aulas nos outros colégios, né? Você escolheu ou escolheram para você? Olha, aí que tá, o violoncelo me escolheu. Foi um negócio muito lindo. Não, mas uma experiência também para falar, né? A gente estudava quase na mesma turma, acho que eu tava uma turma à frente. Foi escadinha. Eu tava uma turma à frente e a turma dele tava atrás. E o engraçado é que ele foi estudar violoncelo na mesma época que eu fui estudar o bombardino. E aí a professora falou assim, não, manda um pra banda e um pra orquestra. Foi mesmo, a professora falou. Junto não vai dar certo. Separa. Foi mesmo. Não, e é engraçado a gente pensar hoje, né? É claro, não tem nenhuma explicação, não tem nenhum porquê, ou de repente tem todas as explicações e todos os porquês. Mas assim, é engraçado, ela mandou o cara pra orquestra e eu me identifiquei com isso no futuro, né? E mandou o Estevão pra banda que também veio a se identificar, né? Tanto que depois cada um seguiu real o seu caminho, e dali eu, pelo menos eu digo por mim, né? Nunca pensei em tocar instrumento de sopro. O Estevão sabe, cara, nunca nem tentei aprender. Tipo, eu já falei algumas vezes, assim, vou aprender um ou outro. Mas eu nunca tive, assim, não sei, aquele tchan que falta pra você ir atrás, entendeu? E porque, sei lá, eu tô muito bem ali nas cordas, vamos dizer assim. Vamos fazer girar.
foi dito, você é um homem negro e pai. Conta pra gente um pouco dessa experiência. É muito, muito bom. É muito bom. Porque, assim, eu vou falar pra vocês que eu também, a gente aprende todos os dias, né? Até como pai, né? Todo mundo sabe que não existe um manual para ser pai, para ser mãe. Existe, sim, o manual de como cuidar do filho dos outros. Como achar que deve cuidar do filho dos outros. Faz isso que é muito bom pro seu filho. Faz aquilo que é muito bom pro seu filho. Mas no dia a dia que a gente vai aprendendo. Então, sendo pai preto, me deu uma visão que antes eu não tinha, uma responsabilidade, né? Uma visão de responsabilidade, não só com ele, mas com todo mundo que está ao meu redor, né? No sentido da gente poder, da gente dever ensinar as pessoas, né, que não conhecem como se portar, da nossa história, como lidar com as pessoas pretas, que muitas das vezes são, né, tirados de lado porque as pessoas acham que somos extraterrestre. Então não sei como falar com ele, não sei como chegar nele, não sei como não sei o quê. E aí você vê que você tem uma responsabilidade muito grande, né, de você auxiliar, de você orientar, de você também aprender, obviamente, né? E com o Pietro eu tenho aprendido muito, né? Tanto na questão de como eu posso passar isso para ele, né? Ontem mesmo foi a primeira vez que eu peguei o livro do Emicida, ele ganhou de presente de aniversário. E aí peguei e coloquei o livro lá e falei, hoje a gente vai ler esse livro aqui. Cara, um livro muito bem ilustrado, muito bonito. E aí ele começou... Livro, só pra gente... Amoras. Emicida Amoras. E aí foi muito legal porque, tipo, o livro ele só tem frasezinhas curtas, que é para realmente a criança não ficar muito ali entediada. E tem sempre desenhos lindos, ilustrando... e empoderando o poder do cabelo preto, né, do cabelo crespo, do cabelo do homem, da mulher preta, né, que por muitos anos foi visto como ruim, como isso, como aquilo, como, né, e hoje não, hoje todo mundo tem a consciência, pelo contrário, né, tipo, pô, real é uma parada bonita, pô, né, a galera até fala e é real, é a nossa coroa, né, pô, então, tipo, o livro mostra muito isso. E aí eu fui passando para ele ontem e ele vendo. E aí teve um pedaço lá que ele viu um senhor de cabelão e ele até brincou assim, falou, olha, titio. Sério. E aí, tipo assim, ele já tá associando, né, as pessoas pretas com o cabelo, né, porque ele também tem cabelo, ele cortou só uma vez, então, tipo assim, tá grande e tal. Então, tipo, ele gosta do cabelo dele, até brinquei, já vou cortar, e ele não. Então, tipo assim, você cria uma responsabilidade para passar para aquela criança, para um ser humano, não só para ele, para as pessoas em volta, né? Muitas pessoas eu ouço falar assim, muitas, família, amigos, todo mundo, corta o cabelo dele, ai meu Deus do céu, corta o cabelo dele, nossa, mas esse menino, esse cabelo, não sei o que, corta o cabelo dele. E eu falo, não vou cortar, porque também é uma das formas que a gente vai ter para passar uma mensagem, não só uma mensagem, mas a nossa cultura, o nosso estilo de vida, quem a gente é e tudo mais, para uma geração que está chegando e agora absorvendo tudo, né? Então, assim, ser pai, preto, hoje, é essa loucura, entendeu? E aí você começa a pensar em umas coisas que antigamente eu não pensaria mesmo que eu me forçasse. Porque eu nunca viveria aquilo, não tinha vivido aquilo para saber de qual é que era real, qual era a necessidade do momento, o que eu preciso, o que eu não preciso, o que acontece no dia a dia, entendeu? Que é totalmente diferente da teoria do achismo, do faz isso com seu filho que vai dar certo. Mais ou menos isso. Com isso tudo, você já falou sua trajetória, foi quase uma parte, né? Que depois com o seu filho. A partir daí que você viu que muita coisa ia mudar, porque muda, né? Você tem que assumir papéis, você tem que ensinar, principalmente por você e eles serem pretos, você está numa sociedade onde você é obrigado a ensinar o que foi apagado pela história. Com isso tudo, englobando isso tudo, qual foi um momento, assim, uma data marcante para você, colocando vocês dois, que você falou assim, vai ser assim que eu vou fazer com você?
Cara, uma data marcante. É porque tem várias, mas a primeira, assim, que pum, em relação a tudo, estilo de vida e tudo mais, cara, eu sou um cara fanático pelo que eu faço, porque, real, eu acho que todo mundo aqui pode falar um pouco sobre isso, mas em mim isso pega muito no sentido de a música me transformou quanto pessoa. Muitos amigos nossos, meu, do Estevo principalmente, que estavam próximos ali de onde a gente morava, tiveram também a oportunidade, mas eles seguiram caminhos diversos. Né? E eu vi muitos se dando bem, muitos se dando mal. E eu tenho certeza que a música me tirou de um caminho muito complicado. Então, o momento que mais marcou pra mim, cara, foi quando, pela primeira vez, o Pietro fez o movimento de tocar o violoncelo, que ele tem um instrumentinho pequeno, uma réplica, e ele fez o movimento de tocar o violoncelo real, o movimento certo, do lado exato, com a mão que seria o arco com a pecinha que ele fez como arco e a mão do cello no lugar do cello. Aquilo pra mim foi assim uma certeza de que, cara, é aí. Eu tô, tipo, esse caminho eu vou seguir. Sabe? Esse cara que ele tá se espelhando hoje, porque querendo ou não, ele é um HD vazio. Tudo que você vai fazendo, ele vai enchendo ali e ele vai se tornando um ser humano. Obviamente, depois esse HD entra vírus, ele entra isso, entra aquilo, e aí cada um toma o seu caminho, né? Mas até que isso aconteça, você é o responsável por colocar as coisas ali. Então, se ele viu aquilo de alguma forma e pôde reproduzir, eu me senti muito bem. Entendeu? Sabendo que aquele serzinho tá sendo espelhado pela música, que foi a coisa que mudou a minha vida, entendeu? Então, ali pra mim foi o start que eu precisava pra ter força pra seguir no caminho que eu tô hoje, entendeu? Ou que me levou a chegar até onde eu tô. Existe uma questão que eu gosto muito de perguntar e que eu não tinha consciência disso. Pelo menos quando a gente era do projeto aqui em Volta Redonda, eu fui perceber isso depois de ter estudado e tal. Só que eu precisei sair para entender algumas questões sobre raça. E aquilo me chocou muito quando eu vi, quando eu olhei de novo para trás, de onde a gente saiu, eu, Suelen, Felipe, Matias, que eu olhei e falei, caraca, como a gente era perseguido em alguns pontos. E olhando para trás, hoje, quando é que você teve essa noção? E se você teve essa noção, se ela realmente existiu, porque eu sei que na orquestra era uma parada diferente, eu já entendia que havia na orquestra uma preferência por vários fatores, né? Mas que era diferente na orquestra também pela questão da representatividade, pela maestrina ser preta, e isso já faz uma diferença danada para a gente que é preto. E bate uma inveja saudável. Entendeu? Então, quando é que você olhou para trás e percebeu, não só na orquestra, falando do projeto como um todo, das nossas oportunidades? Olha, para ser sincero, hoje eu entendo que não adianta eu chorar pelo ontem, as minhas atitudes, né? Eu tenho que assumir as minhas responsabilidades e arcar com elas. Mas olhando para o passado, eu me arrependeria de não ter dado muito ouvido na época pelo que a maestrina falava. Era engraçado. Geralmente, é muito difícil você encontrar um naipe inteiro com a maioria de uma determinada cor ou tipo. Sempre tem nas cordas. Nas cordas. Então o violoncelo era só galera preta. Só povo preto. E a maestrina já tinha umas ideias com a gente. Tipo, às vezes, quando a gente dava umas bolas fora, assim, dava umas mancadas em qualquer coisa, até coisa da vida. Tipo, zoava na escola, chegava a reclamação e tal, de algum jeito ficava sabendo. Cara, chamava a gente assim num canto e dava aquele esculacho real. A gente é preto. A gente é pobre, a gente não pode deixar e tal, não sei o quê.
Tipo, você já tem que ser uma pessoa diferente, porque você já é cobrado diferente. E ela falava isso na nossa cara e a gente não conseguia se atentar, porque também, obviamente, é todo uma cultura que a gente não estava acostumado, entendeu? Né? De saber o que realmente é ser um cara preto, o que realmente é ser uma criança preta, o que realmente, né, o mundo vê sobre você e o que realmente você é, né? Então, assim, ela já dava esses toques pra gente, a gente não tinha se atento na época. Então, eu penso hoje que naquela época a gente já tinha um começo de construção sobre isso. Mas né? olhando pra trás, que momentos que você viu isso e falou, caraca, era dessa parada que ela tava falando? Exatamente nesse, assim, quando eu tive essa queda aí foi quando eu fui pra Uberlândia. Por mais que eu já tinha, assim, antes aqui, ideia, conhecimento e tudo mais, mas quando eu fui para lá, isso me deu um start maior, entendeu? Um soco maior, digamos assim. Por quê? Cara, porque no meio onde eu frequentei lá, ou pelo menos onde eu passei por lá, a galera é muito militante, no sentido real. O povo vive aquilo e prega aquilo 24 horas. Então, tipo, a gente vê hoje muita militância de coisa que não é vivida. Entendeu? Querendo ou não, aqui em Volta Redonda mesmo, a gente, infelizmente, a gente não pode soltar tudo no sentido de exponha tudo, seja o máximo que você pode. As pessoas aqui, elas ainda ficam perplexas. Entendeu? Eu conheço muito artista que tem que se manter ainda e tudo mais, porque a visão das pessoas são difíceis. E no meio que eu andei, ou que eu frequentei lá, eu vi uma quebra disso. Tipo, não tinha muito esse negócio de não pode, calma aí, segura a pressão, ou cuidado, tem gente olhando. Não tem disso, sabe? Não tinha, né? Nessa época não tinha isso. Era tipo, a galera falava mesmo, mostrava mesmo, vivia mesmo, sabe? Então, tipo, isso te dá uma força, te dá um susto que você não tá acostumado. Dá pra fazer aqui? Dá. Você acha que Eu acho que já tá começando a rolar. aberto pra essa galera que tá chegando pra fazer de fato isso acontecer? Eu acho que tá rolando em alguns pontos. Eu acho que em todos os lugares onde a acessibilidade está chegando, eu acho que a galera já está se atentando para isso, sabe? Mesmo que, óbvio, tenha lugares que são mais difíceis que outros, não vamos igualar tudo. Mas eu acho que aqui em Volta Redonda as coisas já estão mudando muito perto da nossa época, por exemplo. Entendeu? Eu digo porque assim como nós somos pretos e tínhamos uma visão diferente antes, que a gente andava na rua de um jeito e hoje a gente anda de outro, com a cabeça erguida, a gente vê isso nos outros públicos, né, em todos os outros gêneros, ou não todos, né, em grande parte de gêneros e estilos de vidas, né, de pessoas que querem ser desse jeito, querem ser do outro. E aí, claro, quem não está preparado, quem não tem uma mente aberta ou não é receptivo para aceitar o diferente, estranha, entendeu? Mas eu acho que está rolando. Quem quiser é só abrir o olho, eu acho. Sobre, correndo isso ainda, como você acha que, é uma pergunta até talvez sem resposta, mas como você acha que você é visto pelas pessoas de fora? Pessoas que, de fora, assim, que não convivem com você, às vezes, sei lá, alguém te viu subir no palco, às vezes até trocou alguma ideia, rolou até alguma entrevista, mas como você acha que essa pessoa te vê? Boa, cara, boa. Vou falar um negócio pra você, eu também tenho essa curiosidade, mas ela não é tão grande. Mas assim, eu tenho, desde que eu fui pai, o feedback começou a vir muito. Então, tipo, eu não posto as coisas nas minhas redes sociais simplesmente porque, sei lá, eu não quero ser blogueiro. Eu posto porque é real, é porque o Estevam sabe, eu vivo minhas paradas mesmo. Tipo, eu posto onde eu tô nas coisas, eu tô fazendo aquilo, o Pedro tá daquele jeito, eu não ponho uma roupa nele, não mando ele tomar um banho, não arrumo o cabelo dele, não faço isso pra tirar uma foto. Entendeu? Então, tipo assim, como eu tenho postado as coisas da minha vida
lá, obviamente com um certo limite, as pessoas têm me dado um feedback de como elas me veem como pessoa, como pai e como músico, né? E esse feedback tem sido muito animador para mim. E isso tem me criado mais ou menos um paralelo imaginário de um perfil que eu posso ser visto, né? Vamos dizer assim. Então, eu acredito que as pessoas me veem... muitos já disseram isso, eles acham que eu sou sério. As pessoas acham. Eles falaram, não, você é muito sério, você tem a cara de muito sério. falei, gente, eu não sei o que eu posso fazer. Assim, eu acho que eu sou como todo mundo, pô. Todo mundo tem, sim, os seus momentos sérios. Trabalho, você não vai chegar no trabalho igual um pateta, pô, rindo todo dia, toda hora, sem motivo, e tá um problemão, você vai ficar rindo, entendeu? Você vai ter uma postura mais séria e tal. E como as pessoas me conheciam muito pelo trabalho antes, porque antes no Instagram, antes do filho, por exemplo, eu postava muita coisa de trabalho. Aí depois do filho, meio que você vira e fala assim, não, cara, calma aí, a vida não é só trabalho. Floresce. Você começa a falar assim, não, calma aí, vamos ficar mais... Então, tipo assim, eu comecei a postar mais coisas minhas, né, do dia a dia. Então, aí que foi que surgiu esses negócios. Então, as pessoas falam que eu sou muito sério, muitos elogiam pela música, isso eu acho legal, porque tá chegando na galera, né, não só o lado pai, o lado... que eles acham legal e tal, mas o lado músico, né, nossa essência também, que a gente faz como trampo, como vida, como estilo de filosofia de vida, né. E assim, eu tô aberto pra galera falar que, como é que vocês me veem aí, como é que eu sou, como é que eu pareço ser, porque eu sou o Estevão pode me falar aí mais ou menos, porque o Estevão, ele tanto me conhece, o Estevão tanto me conhece quanto conhece a galera que tá ao redor, entendeu? Então o Estevão que poderia falar melhor como que a galera me vê, ou como que eu sou, mais ou menos. Se eu falar isso aqui, o programa vai me censurar. Que isso? E olha que aqui... Vou colocar só pi na minha fala. Aquele também é pi. O programa foi encerrado. De censura. Esse deu o limite do rolê, né? Mas assim, as pessoas, depois do Pietro, né? É engraçado como é que muda todo mundo, assim. Muda toda a casa toda muda, o pensamento todo muda e tal. E eu penso muito também no seguinte, assim, com essa coisa de como vai ver ele, ou como as pessoas veem, eu penso assim, o que a gente está deixando para as pessoas verem e o que a posteridade vai ter para olhar enquanto o Pietro está pequeno, enquanto ele está se formando, qual caminho a gente usou para que outras pessoas também possam usar esse caminho e que tenham a mesma dificuldade, que passaram pelos mesmos processos ou que passaram por um processo diferente, mas que precisam de uma alternativa de caminho para poder chegar numa consciência sobre a raça, ou sobre a paternidade, né, ou sobre a família. Então, esse caminho, ele não é que ele tem que ser pensado de forma proposital para ser forjado, não. Ele existe, é um caminho que está sendo buscado, mas ele tem que ser documentado. Então, acho que isso é o mais importante, assim. E fica para a posteridade, né? Só abrindo um parênteses, é assim que a história é contada, né? Querendo ou não, se ninguém fizesse os registros de antes, é porque não tinha foto, pô. Senão os caras, a gente já saberia como é que era tudo aí e já era, entendeu? Mas as futuras, é como eu brinquei no começo do programa, né? Os meus bisnetos vão ver, porque a gente está fazendo isso hoje, esse registro, né? As redes sociais e tudo, como fica arquivado, né? Lá. Então acho que é meio que isso também, né? Então, respondendo, né, a pergunta do Felipe e a do Matias, eu sou uma que vejo um Matias diferente. Porque fui criada com o Estevão na banda, a gente descia cantando ali no Laranjal, e, enfim. Então eu sempre vi o Estevão. Solta, André. Então, assim, a gente era adolescente, queria zoar, a gente era zoeiro mesmo. Então o Estevão era o cara zoeiro. E o Matias, eu sempre vi o Matias estudando, então assim, a visão que eu tinha era o cara perfeccionista. Estevão não estuda. Não é isso. É porque, por exemplo, Matias
O que complementa o Matias? Violoncelo. O Estevão ainda consigo ver o Estevão fora do trombone. Agora o Matias, agora é Matias Pietro. Não, é até complicado, né? Assim, menosprezando, lógico. Mas, Matias, vamos assim, ó, Estevão. Calma. Então. Qual hora do dia? Qual hora do dia? Qual cidade também, né? Agora é Matias, violoncelo, Pietro. Entendeu? Mas essa questão identitária, ela tá muito presente mesmo. É. Né? Tá muito presente, porque todo mundo pergunta assim, e aí, você é um tio muito babão? Fala, que isso? Que isso, né? Nem sou, né? Mas assim, lógico que sou. Assim, eu falei, pai é você pode educar e eu venho pra bagunçar. Né? Claro que a gente ajuda, claro, não vou bagunçar o menino, não vou desfazer, né? Mas eu quero aproveitar ao máximo, até mesmo como laboratório. E aí acabam utilizando mesmo. Eu só vou atrapalhar um pouquinho do seu trabalho. Não, acabo utilizando porque eu quero parte. ter os meus também. E é um caminho que eu vou poder usar. Se dá certo, é o caminho que eu vou usar, ué. Se está dando certo, se os nossos irmãos estão fazendo, as nossas irmãs estão fazendo, eu vou fazer também. Bom, uma das coisas que me chamou a atenção nas primeiras vezes que eu conheci você foi uma live do Capacitas, que o Estevão estava coordenando. E no momento que estavam entrevistando você colocou o Pietro sentado no sofá e você começou a falar um tempão. E ele simplesmente ficou sentado no sofá. Assim, foi muito tempo, gente. E ele era um bebezinho que mal ficava em pé naquela época. Tinha uns 10, um ano. Já tinha um ano? Um ano e 3 meses, um ano e 2. Pois é, e eu queria entender o que você acha que a música, como a música influencia nisso? Por exemplo, quando você vai estudar, como é a relação do Pietro com o seu estudo? Muito legal essa pergunta, que é o seguinte, a galera, os meus amigos músicos, pais, é assim, até engraçado. Ficamos uma geração muito grande, pelo menos eu fiquei uma geração muito grande, sem ter nenhum bebê perto de mim. Tipo, não sei porquê, o meu ciclo sempre tinha só adultos, não tinha criança. E aí a gente até brinca entre os amigos que fala assim, que a cegonha tá passando e ela fica, sei lá, uns 5 anos, porque sem brincadeira, tendo uns 3 anos pra cá, todos os meus amigos resolveram ter filhos também. E eles veem isso no meu Instagram, né, entre eu e o Pietro, essa interação, porque eu fico tocando, estudando e tal, e o Pietro sempre tá lá. E eles perguntam, cara, como que você faz? Porque, tipo, meu filho, nossa, ele não pode ver o instrumento que ele quer bater no instrumento, ele quer arranhar, ele não consegue, ele, tipo, fica gritando, não sei o quê. É muito engraçado, porque eu sempre toquei pro Pietro. Sempre. Tipo, desde o meu primeiro contato com o Pietro, segundo contato eu toquei pra ele. Foi um negócio muito incrível. E ele era muito bebê, então, tipo, ele ficava só parado. Mas, de alguma forma, eu percebi que ele estava prestando atenção. O bebê fica captando, é um HD vazio, como eu disse. E ali eu tocava, tipo, eu não tocava só as coisas que eu achava que ele curtiria, né? Que são as musiquinhas para criança, coisas para ele. Não, eu estudava mesmo, assim, tipo, tinha hora que não tinha jeito. Eu queria ficar com ele, mas eu precisava estudar. E aí eu estudava mesmo, real, assim, um estudo chato, repetição, metrônomo, colocava ele, tipo assim, ou mais pro lado, onde o som não pega direto e tal, não sei o quê. Isso criou um vínculo muito grande com ele, porque ele via que aquele momento era um momento onde eu estava focado naquilo, né? Então, quando ele começou a engatinhar, começou a fazer, tipo, as estripulias dele, quando eu pegava meu instrumento para tocar, eu não dava atenção para ele no que quer que fosse. Eu já tinha dado alimentação, já tinha dado banho, já tinha tocado fralda, já tinha brincado, já tinha cansado, já tinha feito tudo. Beleza, agora sentava ele num cantinho e vou tocar. Vai sair dali? Não. Colocava ele no cantinho e ia tocar. Entendeu? E eu insistia nisso. Não foi difícil com ele, justamente por isso, né? E como eu sou pai solteiro, acaba que ele já ficava comigo lá em casa e eu sozinho com ele, então não tinha distrações de pessoas, de outros ambientes. Acabou que o Pietro nasceu ali perto de pandemia, então a gente ficava muito em casa, né? Então, assim, com o Pietro foi, assim, meio que hino, né? Ele me via tocar, eu não dava atenção nos momentos que eu precisava estudar, e aí foi automático.
Me via com o instrumento, pum, ele já ia brincar, já ia fazer as coisas dele, e hoje é muito automático isso. Claro, tem uns momentos que ele tá me vendo lá muito ali no instrumento e ele vem para tentar pegar um pouquinho de atenção, né? A gente dá um pouquinho de atenção e tal, volta pro instrumento, mas assim, com uma certa disciplina, porque é isso, a disciplina ajuda muito, muito, em tudo na vida, até para um bebê. Vamos dar um giro gigantesco de política. Ixi. Tá difícil? Tá difícil. Tá. Tá difícil. A gente tá falando essa questão, né, dos pretos e tal. Como é que tá pra vocês? Tá complicado? Tá passando? Tá pandêmico? Fala pra gente. Então, assim, sendo sincero, eu acho que a gente está vivendo uma anestesia, um momento anestesiante, eu acho. Porque a gente tá no meio de um caos em tudo na vida. É óbvio, tem muita coisa boa, né, individual acontecendo, sim. Mas eu acredito que a gente está vivendo um caos no modo geral, né? Então, assim, a gente está anestesiado, no sentido de não ter ainda uma certeza da profundidade do problema e também não consegue mensurar o local onde a gente está. Então, eu acredito que cada dia que vai passando, a gente vai tomando um susto diferente. Pelo menos comigo tem sido assim. Eu tenho tomado um susto diferente a cada dia que vem passando. Então, por isso eu ainda não sei mensurar. Mas você já tá naquele grau de... Eu tô dizendo porque eu tô com um incômodo, que eu tô com uma preguiça de alguns irmãos e irmãs que dizia com umas coisas óbvias. E as pessoas falam assim, não vale a briga não. E outras falam assim, não, cara, vale a briga sim, porque é a nossa gente e tal. Já chegou nesse nível? Tem demais, né? Tem os dois. Eu acho que os extremos sempre tem. E esse talvez não seja o caminho que eu queira seguir, né? Qual deles? Do extremo? Do extremismo. Nem o de vamos bater nessa tecla, nem o também do opa, deixa passar que a gente tem coisa para falar. Eu acredito muito no... Eu acho que a gente precisa estar aberto. Não adianta você ficar também batendo uma tecla onde não está aberto. Entendeu? Porque você tem que gastar sua energia com coisa útil. Entendeu? Então, para muitos, a gente está nessa. E tipo, não, vamos falar, mas vamos falar sério, vamos falar igual a gente está aqui. Vamos falar sério, vamos falar de coisa real, coisa interessante, coisa construtiva, coisa que... Beleza. Agora, quando aparece aquela galera que deixa passar e não vamos falar e não sei o que, tal, cara, eu tô pra te dizer que eu tô até não tenho aparecido, não. Seu ciclo tá bom pra caralho. Tá pra caralho. Sabe, assim, é sério, a gente tá num período tão grande da internet que eu vou dizer pra vocês de verdade. O ano passado, por exemplo, que foi o nosso primeiro ano caótico, né, de pandemia, foi onde todo mundo entrou pra internet. Tudo. Cara, as coisas que a gente achava que não ia, e a gente virou e falou, cara, não vai dar certo esse negócio de todo mundo ir pra internet. Não teve jeito, todo mundo foi. Quando todo mundo foi, vou falar pra vocês, foi aí que eu tive a maior preguiça da minha vida em relação à internet. É porque a nossa geração ela já tava lá. Ela já tava. Só que, tipo, eu não sou um cara muito atualizado, pra ser sincero, em tecnologia, né? Então, assim, já era um negócio difícil pra mim. Foi todo mundo pra lá. Beleza, o primeiro mês você vai acompanhando, você vai usando as ferramentas. O segundo mês parece que as pessoas querem encher um pouco de conteúdo onde elas não têm, às vezes, entendeu? Porque foi o boom. Foi o boom. Teve gente com conteúdo, teve gente que não teve, pô. Entendeu? Não é porque toda internet que é bom, pô. E aí acabou que, pô, começou a peneirar. Aí nessa peneira, você começa a ver, poxa, tem muita coisa legal. Mas também tem muita coisa que cansa. E aí eu fui falando assim, não, cara, eu tô cansado. Eu tava com um filho pequeno, pandemia, preso em casa, não sei o que. Eu não quero ficar na internet. Entendeu? E aí eu, saí.
E agora eu voltei. Voltei no sentido de estar um pouquinho mais assíduo, né? Tô acompanhando mais as coisas, estou até aparecendo um pouquinho mais e tudo mais. Mas assim, eu não acho que eu consiga também ser uma puta referência para isso, entendeu? Porque eu vivo o básico. O meu ciclo de pessoas é muito limitado. Como eu sumi da internet, eu me afastei de muita gente que a gente estava ali próximo pela internet, entendeu? Então, por isso que eu digo que essas pessoas que não querem muito o discurso e tal, não porque eu não quero estar perto delas, não é por isso, mas é porque o meu ciclo realmente reduziu muito. Então, tipo, eu fiquei afastado da internet, que era o que conectava a gente com as pessoas no momento de pandemia. Minha última pergunta nessa linha, qual que foi o último fato que você acompanhou que fez seu estômago tremer com relação a gente, assim? Pra você falar, cara, o que você tá falando? Mas aqui ou então, assim, o fato de ter acontecido mesmo, algum caso de racismo ou de injúria. Você diz na vida aqui ou na internet? Não, na internet, que você viu, de notícia que saiu, que você... Tem um like aí. Não, então, é difícil. até difícil, porque, assim, é como eu disse, por exemplo, se você for falar de política, todos os dias você dá um susto diferente, entendeu? Então, essa semana que passou, eu já nem olhei muito política para não ficar, assim, né, enojado. Mas, eu acho que a última notícia, cara, é que fez você ficar ou com raiva, ou ficar, pô, se fosse com meu filho, ou qualquer coisa do tipo, assim. Ah, cara, eu tava vendo uma coisa que me deixou bastante chateado, que era o caso do menino que foi assassinado no Rio de Janeiro, né, que tá pela suspeita do vereador e tal. Então, isso me deixou bastante abalado, obviamente. Não é só porque eu tenho um filho que tudo que envolve criança me deixa abalado só por causa do filho, não. É pelo fato em si, entendeu? A gente está voltando aos tempos complicados, onde antes a gente via, tudo bem, hoje a gente tem a palavra fake, né? Que a gente pode colocar um monte de coisa ali. Mas fake ou não, vocês vão lembrar aqui, vocês dois, vocês três, não sei se você vai lembrar, mas a gente tinha o tempo de linha direta, pô, que tinha esses... Não é da minha época. Não, assim, que acontecia essas coisas, e era péssimo, entendeu? Rolou muito meme e tal, não sei o que, como por exemplo casos passados, como do goleiro Bruno, não sei o que. Poxa, coisas como essa, a gente vê que a gente tá voltando, né? Como ser humano, como responsáveis, como amigos dessas pessoas, porque a gente também é um pouco responsável. O ciclo, é como eu disse, você também é um pouco responsável pelo seu ciclo. Se a pessoa tá precisando de você do seu lado, você como uma pessoa, um ser humano, a sua mão pode se estender para ela, né? Então, assim, quando eu vejo essas notícias, eu fico assim, cara, a gente tá realmente perdido na humanidade, porque, tipo, a pessoa ainda tem coragem de fazer uma coisa dessa. Um ser humano tem uma coragem de fazer uma coisa dessa, entendeu? Tipo assim, a gente fala, pô, mas acontece tanto homicídio por dia, você tá preso por causa desse? Cara, não é por esse, mas é porque tá virando tudo natural demais, né? É tão comum a gente ouvir falar que morreu, e aí tudo bem, e foi, entendeu? Mas não foi, né? Então foi esse fato que me deixou muito chocado. Eu queria saber se você já passou por alguma pressão no sentido de se posicionar politicamente. Na Agora. Internet. Tirando agora? Tirando agora. Reformulando, tirando agora. Não, porque assim, sempre tem pessoas, pelo menos, claro que no seu ciclo lá
pode não ter, mas é comum a gente ter sempre alguém que queira que a gente seja em ciclo preto, né? Sempre rola isso. Tipo assim, você é preto. Então, tipo, parece que você sabe. Queria te perguntar, tirar uma dúvida. Tirar uma dúvida, sabe? Ai, cara, é muito engraçado. Tem um caso que aconteceu uma vez. Entre eu, meu irmão e a minha irmã, eu sou o que menos sou militante em qualquer coisa. Sério, em qualquer coisa. Eu sou militante de paternidade, é isso, cara. Agora, do resto, não é que eu não abraço as causas. É que eu não vou abraçar o mundo, entendeu? É como eu disse, tem muita gente falando. Se eu for falar da mesma coisa que eu não tenho um conteúdo, eu vou ser mais um desse muita gente. Então é melhor falar do que eu sei. Né? Então, assim, teve uma época da minha vida que eu conheci uma pessoa, uma amiga, uma colega e tal, não sei o quê, e ela conheceu também o Estevão, na mesma época. E aí a gente fez um trabalho junto, lá no Rio, e aí cada um foi pro seu canto, beleza, fomos viver a vida. E o Estevão sempre postando, ela foi seguir o Estevão e me seguiu. E aí, o Estevão sempre postava, na época era coisa de política, então ele postava muita coisa de política e também de gente preta, né, conscientizando. E ironizando, obviamente. E aí... E aí, o que aconteceu? Um belo dia, a pessoa virou pra mim e falou assim, aqui, deixa eu te falar, o seu irmão, a sua irmã, eles postam tanta coisa relacionada a partidos, relacionada à política, relacionada a isso. Por que você não posta? Você precisa se posicionar. Você também é um cara preto, você é artista, você... E ela falou isso pra mim no meu Facebook, cara. Eu falei assim, cara, sério, a minha primeira reação foi ficar assustado, porque, tipo, a pessoa tá viajando, pô. Cada um posiciona o que quer, cada um fala o que quer, e a rede social é sua, né? E a vida também é sua. E aí rolou isso, e eu fiquei muito decepcionado com essa pessoa, não só pelo jeito com que ela chegou, mas como isso, você se posiciona pelo que você acha que vai ser interessante, para você realmente falar e pra pessoa ouvir, né? Se for para não falar nada, é melhor você... Se for para não falar coisa útil, né, não fale, né? Então, eu me posiciono pouco sobre muita coisa, né? Hoje mais forte sobre a paternidade, sobre a pessoa preta, mas já senti sim pessoas, essa foi a primeira, né, mas depois rolou mais outras pessoas também me perguntando por que eu não me posicionava, sobre sexualidade, sobre até mesmo música, porque na música rola muita coisa e tal, e aí eu simplesmente acho que não é o que eu quero. Entendeu? Então, assim, eu acho que as redes sociais, né, e as pessoas viraram muito um roteiro pronto. De rede social, você tem que postar isso, você tem que postar aquilo, se você está nesse meio, você tem que postar isso, você tem que ser assim. Né? E a gente esqueceu da gente viver real. Da gente fazer o que a gente quer, da gente discordar. Né? Porque hoje em dia, ou a gente concorda muito, ou a gente discorda 100%. Você simplesmente não consegue ter um caminho diferente. Entendeu? Então, já rolou comigo essas coisas de pessoas assim, que virem falar. Como você espera transmitir isso pro Pedro? Então... Você espera que ele seja mais como você ou mais como o Estevão Itamar? Aí tá, cara. Que comparação. Vamos fazer qualquer molotov? Assim, sendo sincero, eu acredito que o Pietro ele já tá seguindo muito um caminho dele. Sabe? Porque assim, a gente fala, poxa, mas um bebê de 2 anos, ele... Cara, as pessoas, elas criam um bebê que não existe, gente. Não existe. Aprendam, quem conhece os bebês são os pais reais, quem vive com eles. Seja lá quem for, mas quem está com eles. E eles são muito inteligentes, mas muito, eles absorvem as coisas muito rápido. E o Pietro ele já está criando, por exemplo, os tinos dele, os quereres dele, o jeito dele. Né? Então, por exemplo... Eu acredito muito que no nosso dia a dia eu esteja passando muita coisa desse tipo para ele, obviamente, mas eu acredito que através da conversa, o diálogo, vai ser onde eu realmente vou poder explicar para ele, ensinar para ele como funciona um sistema para ele poder se posicionar, entendeu? Porque não tem outro jeito. Eu acredito que não tenha um outro jeito, por enquanto, que não seja o diálogo, entendeu? Então eu acredito mesmo que... e a gente... É engraçado, eu fico o dia inteiro com o Pietro, 24 horas mesmo. Ele só fica com outra pessoa quando eu preciso trabalhar. Só. Então, tipo assim, como a gente tá em pandemia, eu tô ficando em casa, trabalho feito em casa,
não preciso ficar com ninguém, só comigo. E até colocar ele na creche, um tempo atrás, porque ia pegar um serviço, fechou tudo de novo, casa. Então, assim, acaba que ele já tem, através das coisas que a gente vai vivendo, as concepções do que é legal, o que não é legal, o que você faz, ele quer repetir, né? Então, eu fico muito com ele, a gente conversa muito, até para desenvolver a fala, né? Então, você conversa de tudo. Às vezes, a criança fala o dia inteiro, ele tem energia para falar o dia inteiro. E aí você começa a falar, né? Colocar um pouco do que são as coisas, né? Eu falo muita coisa para ele que ele não entende. E eu falo como se ele entendesse. Tipo, a gente andando na rua, eu converso mostrando as coisas mesmo. Não, isso aqui é o posto de gasolina, para colocar gasolina no carro, não sei o que, tal. E ele, obviamente, não capta tudo. Ele capta ônibus, carro, sabe? Uma coisa aleatória. Mas é o diálogo. Né? E eu estou tentando criar com ele, mesmo que nos nossos momentos só nós dois e tudo mais ali, um diálogo. E se eu criar essa fonte, amanhã a gente não tem uma barreira para eu ter que abrir um livro, colocar uma música, levar ele para um lugar. Não que isso não seja necessário. Vai usar como acessório em vez de ser o fio condutor. Exatamente. Primário. Não vai ser a muleta, né? Então eu acho que é isso, o diálogo. Eu vou tentar seguir nesse caminho. Pensando hoje assim, como pai, como músico e como homem preto, nessa grande indústria, juntando isso tudo, o que você acha que faltou alguém te falar lá atrás? Que você falou assim, cara, vai ser assim, te prepara. Tudo. Tudo. Assim, em um ponto em cada coisa. Bom, por exemplo, você falou que não é muito militante em relação ao assunto do homem preto. Mas sim, o que você acha que faltou? Não assim, faltou porque a gente vive, né? Mas sim, que alguém poderia ter te alertado. Como pai vai ser assim, como músico vai ser assim e como homem preto vai ser assim. Olha, cara, isso é muito interessante. Essa pergunta é muito interessante, bem complexa, na verdade, né? Porque, olha, a paternidade em si, eu acho que nada do que me dissessem seria o suficiente. Porque real, não só pelo fato da gente ser pai ou mãe, vamos deixar aqui um parênteses aberto aqui, porque é o seguinte, eu fui pai principalmente num momento onde a gente está vivendo de pandemia. Se a gente pegar para ver e pegar para ouvir esse programa daqui a 10 anos, se Deus quiser, a gente já vai ter só uma lembrança triste desse momento, em termos de global. Assim, na pandemia, eu estou sendo um pai preso dentro de casa, me resguardando ele e tudo mais. Se a gente tivesse fora de pandemia, eu seria um outro tipo de pai, influenciado pelas coisas do dia a dia, no sentido de ter que ir ao trabalho, ter que voltar, ele ter que estudar, ter contato com outras pessoas, isso influencia muito, né? Então, como a gente está muito ali, eu e ele dentro de casa todos os dias, e o nosso contato é o maior que está existindo na existência dele como ser humano, por exemplo, nada do que me dissessem adiantaria, porque ninguém viveu isso ainda, né? Então, assim, em termos do pai é isso. Em termos de músico, eu acredito, assim, que as pessoas todas me falaram muito. Então, real, se eu falhei como músico, ou até hoje ainda estou num caminho capenga por algum motivo, é só por mim mesmo, sabe? Você tá feliz onde você tá, Matias? Tô. Você é aí que você queria estar? Não. Entende? Então, assim, é como eu disse, não adianta eu ficar me arrependendo pelos meus erros do passado. Mas é óbvio, poderia ter estudado muito mais. Eu tinha tempo, eu não tinha filho, eu era jovem, Poxa, eu lembro a época do Getúlio, que a gente ficava lá a tarde inteira, você lembra às vezes? Ih, rapaz, sem brincadeira, se a gente pegasse, é claro, a gente tem que viver, porque isso é o que dá história pro futuro, entendeu? Mas tipo assim, vocês lembram o tempo que a gente ficava lá de boa, até mesmo depois de lá, sabe, as coisas que foi acontecendo. Nessa época ele já era visto como perfeccionista, porque ele ficava... Eu estudava bastante, mas assim, em termos de músico, por isso que eu digo, eu tive professores que me orientaram, estuda. O estudo é o único caminho. Eu tive pai, mãe que me orientaram, estuda. Então, assim, nesse aspecto em específico, eu fui muito bem orientado. Então foram escolhas.
Agora, no sentido militante, o que faltou, sendo sincero, cara, um conhecimento político. Eu demorei muito para chegar no meu lado militante, vamos dizer assim, porque hoje eu consigo falar abertamente até onde eu quero, a gente consegue conversar tranquilo e depois eu vou embora e vamos cada um pro seu canto. E amanhã eu não preciso acordar e ficar falando do mesmo assunto. Mas o lado político me faltou muito. Alguém me orientar. Não sei, agora você me diz, de onde viria esse lado político, Matias? Cara, aí que eu... Se eu soubesse, de repente... Não estava em falta. Não estava em falta. Mas assim, faltou o lado político. Por que o político é tão importante para o militante? Porque, cara, olha a nossa história. Se você não falar que a vida é uma política, uma tremenda política, você não sabe do que você está vivendo, pô. Você está ainda achando que a Terra é plana, pô. Entendeu? Mas tipo assim, é isso. Entendeu? Então assim, eu acredito que foram as escolhas que me definiram até hoje, com a ausência do conhecimento político. Entendeu? Olha só, eu quero fazer um destacamento aqui e já queria entrar nesse assunto também. Tem uma história muito interessante de quando o quinteto foi no segundo festival, e aí Matias já tinha ido para Uberlândia, e aí a gente foi lá e viu que um dos professores do festival ia ser o Caiano, que é o professor do Matias, né? Lá de Uberlândia. E aí a gente chegou, o quinteto chegou, o único quinteto de metais do festival. A gente chegou para ter aula com o Caiame, aí eu entrei na porta assim, o Caiame, ué, o Tiquinho veio de Minas Gerais pra cá? Aí ele falou, e tal, caraca, eu achei que era o seu irmão que tava tocando aí, que não tinha vindo falar comigo, já ia brigar com ele e tal, não sei o quê. E ficou me zoando assim a aula inteira, né, me chamando de Tiquinho e tal. Como é que foi o seu contato com o Caiame, assim, inicial? Porque ele é um japonês, assim, do Nordeste, né? Você olha pra cara dele, é japonês mesmo, assim, o cara tem, né, traços japonês, assim, e mais o sotaque é do Nordeste, assim. Dá um bug no sistema. Gente, como assim, né? é verdade. Tipo, como é que foi o seu primeiro contato com ele? E, assim, aqui você tocou sempre em orquestra, e lá grupo de câmara, mais acentuadamente, e solo. Estudou para solo. A pergunta é, tem diferenças? Claro que tem, óbvio, mas sendo preto, qual é a diferença que a gente pega? É a foto do Caiame? Sim, só para elas entenderem mais ou menos. Dá um bugzinho. É porque ele tem uma cara de japonês, mas ele nasceu na Paraíba, foi criado em São Paulo e mora e tem sotaque mineiro. Então, Nossa. O cara Pega um panelão assim e faz. Mas assim, é claro que é diferente tocar em grupo de câmara e tocar na orquestra, mas sendo preto, qual é a maior diferença que você nota? Porque ainda a orquestra é um ambiente elitista, e a gente sabe do que a gente está falando, porque todo mundo aqui já tocou em orquestra, e eu não estou falando nada de outro mundo. Só que eu não vejo tanto isso na música de câmara, apesar de ser uma música elitista também, dependendo da formação. Para você, qual que é a maior diferença dos dois lados? meu primeiro contato com o Caiame, o início do meu contato com o Caiame foi muito bom para mim, porque eu conheci o Caiame através de um amigo, né, um amigo comum, o Giovanni. E aí o Giovanni me apresentou o Caiame e eu fiquei 4 meses conversando com o Caiame só no WhatsApp, antes da gente se conhecer pessoalmente. Então ficava enchendo o saco dele no WhatsApp e tudo mais, não quero ter aula e tudo mais, e ele morava em Uberlândia, eu no Rio. Enfim, fui para Uberlândia, ele me recebeu no aeroporto. Cara, eu já falei assim, claro, aí vocês vão me entender. Eu estava indo para conhecer a universidade, estudar com ele e conhecer a cidade. Né, uma visita técnica, vamos dizer assim, para ver se eu tinha condições até mesmo de ser aluno dele. E a gente não está acostumado com você ir para a cidade do professor, o professor vai te buscar no aeroporto, né? Tipo, o professor não tem tempo de fazer isso. É um professor universitário, né? Entendeu? Poxa, cheio de coisa pra fazer. Querendo ou não, assim, poxa, o cara é atarefado, é um mestre, tem diversos alunos, a vida dele e tudo mais, o trabalho que ele está desenvolvendo, e o cara parou para ir lá me buscar no aeroporto. Achei aquilo massa.
Dali pra diante, o KM ele foi literalmente o meu guia durante uma semana em Uberlândia. E eu fiquei em choque. Eu achei aquilo muito interessante, porque ele teve o tempo para fazer isso. Isso foi uma das coisas que me chamou muita atenção para querer estar ali. Porque, claro, a gente tem universidades boas no Rio, boas em São Paulo, boas no Brasil inteiro, e professores muito bem capacitados. Mas eu senti uma conexão com ele diferente, e era aquilo que eu estava precisando naquele momento. Eu precisava de uma pessoa que me desse atenção, que fosse estar ali no meu dia a dia, né, e me dando apoio. Pô, estava indo para uma cidade desconhecida, sozinho, longe da família, 800 quilômetros de distância, então, tipo assim, sem emprego, sem oportunidade de nada. Então, eu só queria alguém para me dar uma ajuda. E ele foi essa pessoa, ele ajudou muito. Então, quando eu fui para lá, depois definitivo, eu vi que aquilo não era uma fachada para eu ir para lá. Aquilo era realmente como o KM é. E a classe de violoncelos era assim lá, tanto que por um período grande, todos os finais de semana a gente almoçava junto. Tipo assim, pelo menos ou sábado ou domingo. Entendeu? A classe de violoncelos. Era certo. Vamos almoçar onde? Tal, não sei o quê. E aí por um tempo grande, tipo uns 4 meses, foi tudo na minha casa. A gente comprava as coisas e levava todo mundo e ia pra minha casa. E isso era o cotidiano. Então isso me prendeu muito com o KM e com a próprio pessoal lá de Uberlândia, a classe de cellos e tudo mais, né? E em relação ao tipo de música, ou tipo de meio, né, envolvido e a visão de como é, eu senti uma visão totalmente diferente. Quando você está numa orquestra, você é um dentre 50. E isso, em termos de reconhecimento de trabalho individual, é muito complicado. Porque a orquestra é um grupo. A orquestra você não faz o negócio sozinho, a menos que você seja um solista. Pô. Do contrário, você ajuda, cada um faz a sua parte, mas todo mundo se ajudando. Agora, quando eu fui para Uberlândia, o cenário era completamente diferente. Não tinha orquestra na cidade. Caiu meu primeiro conforto. Não tinha orquestra. Não tem muita música de câmera, então você vai ter que estudar coisa solo ou coisa tipo, no máximo, 4, 5 pessoas ali, no máximo mesmo, mas assim, raro achar. Então você vai ter que partir para a noite, tocar na noite, que era uma coisa que eu não fazia até então, por falta de oportunidade e conhecimento, né? E isso para mim foi um baque. Comecei a me virar, óbvio, apareceu outros trampos de muitas coisas, assim, na música, da aula, né? Ter muitos alunos e tal, mas assim, o lance de ter que virar a chavinha orquestra, tocar com todo mundo, ter uma rede, vamos dizer assim, de apoio, e noite, outro estilo, popular, choro, samba, pop. Eu toquei um dia samba, literalmente samba, num domingo à tarde. Os caras contrataram e vamos tocar samba, e no cello. E eu mesmo nunca tinha visto um samba de povão no cello. E eu falei, cara, é isso, entendeu? Mas assim, óbvio, foi muito difícil o caminho, mas as pessoas reconhecem muito o seu trabalho. Porque acaba que a visibilidade fica mais individualizada nesse sentido. Então, quando você chega com um violoncelo para tocar choro na noite num bar, com um trio, cello, um pandeiro e um violão de 7 cordas, pum, acabou. É outro tipo de reconhecimento, é outro tipo de até mesmo receptividade. As pessoas, elas te recebem assim de um jeito muito mais acalorado, porque elas se sentem mais perto ali de você. Agora, quando a gente estava aqui na orquestra, óbvio, você tem os seus grupos, você tem os seus convidados e tudo mais. E o convidado do outro nem sempre é o seu convidado, e ele não vai lá chegar em você e sair te abraçando, te beijando, parabéns, não sei o que, tal. Entendeu? Agora, quando você vai tocar sozinho, é isso. É bom porque você tem esse lado. E as pessoas começaram a também me ver de uma outra forma, né? Eu chegava nos lugares sem o cello, por exemplo, ou se o meu cello já estava e eu só tinha saído para pegar alguma coisa e tal. E as pessoas, assim, isso aconteceu muito e acontece muito. As pessoas me viam e tal, olhavam para mim, mais ou menos. E aí eu pegava o cello e tocava. E na hora que eu começava a tocar, a galera, pô, ele que é o músico, ou ele tá tocando e tal, não sei o quê. E as pessoas já me, opa, e aí, tudo bom? Que não sei o quê. Não tinha te visto. Sério. Não, sério, acontecia muito. Muito isso.
Porque, querendo ou não, eles, às vezes, eu era novo na cidade, eu morei 4 anos em Uberlândia, então isso não é um tempo, é pouco tempo, né? Então, assim, quando eu entrei mesmo pro rolê, por exemplo, da noite, que a galera, quem não era músico não me conhecia, a galera ia pra assistir, pô, vou assistir Choro. Vou lá assistir Choro, mas não sabia quem que ia tocar. Matias, o Tiquinho lá, tá beleza. Mas não sabia, não me conhecia. E aí, quando eles me conheciam lá no palco, quando eu descia do palco, era aquele negócio enlouquecedor, diferente. Então, pra mim, foi essa a diferença. Então a gente já vai encerrando, eu vou passar a rodada para cada um fazer uma pergunta rápida e para a gente poder encerrar, porque senão o cachê não vai cobrir, né? Não. Mas não deixa eu falar não, porque eu começo a falar e eu não paro, vocês Não viram. vai cobrir. Mas eu acho que vale até um programa 02 com o Matias Opa! pra frente. E num segundo programa para ele trazer e tocar pra gente, trazer o Pietro também. pra Eu gente animo, poder hein? entrevistá-lo também. Bom, hein? Mas eu vou fazer uma rodada. uma Durante e última depois da rodada. pandemia. Então vamos lá, Midian, uma última pergunta rápida para ele poder responder bate-bola e a gente encerrar. De frente com Beleza. Midian. Vamos lá. Alguma expectativa pós-pandemia para o mercado de trabalho? Sendo sincero, eu não vou mentir pra vocês, não vou iludi-los. Também não vou colocá-los lá pra baixo. Calma, meu povo. Não, assim, sendo muito sincero e realista, eu tô bem preocupado, né? Porque a gente sabe que muito do salário do músico vem através de verbas municipais, estaduais, privadas, obviamente, e através de leis, né, de incentivo. Rapidinho, não vou entrar em nenhuma delas, mas as leis a gente sabe que a gente precisa que as empresas paguem impostos, as empresas estão fracas nisso, elas já são muito carentes nesse sentido de pagar imposto literalmente para a cultura, investir na cultura, a gente já tem uma carência disso. Depois da pandemia, a carência vai ser maior, né? O caixa está bem desfalcado, né? Então vai ser um trabalho. O governo, a gente sabe que por mais, independente do governo que tiver, tem uma dificuldade enquanto cultura, enquanto povo no geral. Então, pós-pandemia, sem verba para vacina, quanto mais para cultura, a gente sabe. Então, a gente já está vivendo um ajudando o outro, né? E, então, assim, eu não vou mentir, eu estou bem preocupado, né? Os municípios estão sem dinheiro para pagar os professores, os funcionários, os músicos, né? Então, assim, vai ter movimento? Vai ter. Mas a gente vai precisar se ajudar. Realmente a gente vai precisar se ajudar. Se entendeu? reinventar, né? Se reinventar, se ajudar, sabe? Aquele negócio até mesmo aquele músico fominha que tinha antes, cara, ele vai ter que começar a parar de olhar para o umbigo dele, porque senão ele não vai conseguir se manter no mercado, né? Real. Então, assim, eu acho que a gente vai ter que reaprender o que é também a gente se entrosar fora da música. Felipe Portugal. O que o Matias de, sei lá, daqui a 50 anos falaria pra você hoje? Rapaz, falando um negócio pra você. Vou falar com toda sinceridade, cara. Eu acho que a gente, quanto geração, a gente fica muito velho rápido, né? Então eu acho que o Matias de daqui a 2 anos já daria um tapa na minha cara hoje. Ainda bem que tá gravado. Você não deve dar. É porque, assim, é como eu disse, a vida é feita de escolhas. Eu preciso escolher um caminho hoje. Entendeu? Tenho diversos caminhos para escolher, mas eu vou seguir só um hoje, que vai me levar ao outro amanhã e outro e outro. Então, sempre que eu olhar para trás, eu vou querer me arrepender do caminho que eu não Vai ter segui. os prós e os contras. Entendeu? Então, assim, eu acredito que o de 2 anos me daria um tapa na minha cara por muitos motivos. E o de 50, cara, ele só ia olhar pra mim assim e falar, passou. Passou. Sobreviveu. Foi no risco, mas passou. É isso. De frente com o Sueli. É. Matias Rock por Matias Rock. Vapo. Ai, meu Deus. Então, Matias. Cara, Matias é um cara muito aberto. Muito aberto. Matias aprendeu a ser um cara muito aberto.
sabe? Aberto às pessoas, às amizades, os assuntos, as oportunidades, a vida, né? Porque assim, com tudo isso que a gente brincou e tudo isso que a gente falou muito sério também, né? Eu comecei a realmente não só me amar, mas aprender que se eu não amar realmente tudo que eu estou fazendo, tudo, se eu não for aberto para as coisas, não amar tudo, não for mesmo eu ali de cabeça, que eu sou intenso sim, eu não vou estar sendo outra pessoa. Então, assim, o Matias de hoje, ele se abre com tudo, ele experimenta tudo, ele vê tudo, ele, sabe, ele é um Matias que... sem barreiras. Matias Tim, sem fronteira. Então, gostaria de agradecer a presença de todo mundo. Vamos nos despedir. Felipe Portugal. Queria agradecer mais um programa aí. Foi um papo, assim, que rendeu bastante. A gente conseguiu abordar bastante assuntos, vários assuntos. Coisas que, assim, precisam ser ditas, né? Que já foram ditas, mas foram apagadas. E agora a gente vai aproveitar esse momento, igual o Matias falou, que a internet está a 1000. Vamos colocar conteúdo bom, vamos colocar coisa interessante. Então, muito obrigado aí. Mídia Miguel. Queria agradecer de novo a presença do Matias. E foi um aprendizado imenso como pai preto, como músico, essa experiência que a gente teve aqui. E é isso, galera. Suelen Vieira. Queria agradecer, né, mais essa roda de troca de experiências e reconvidar o Matias, apesar do já ter tocado no assunto, e agradecer, né, a presença dele e convidar a galera para o próximo. É isso aí, galera. O Paprix é uma iniciativa própria. E lembrando que a gente está no Instagram e também vamos estar no YouTube como Paprix, @Paprix, PAPRIXS. Eu vou encerrar com uma frase do próprio Matias. Não é que eu não vou abraçar as causas, é porque eu não vou abraçar o mundo. Até o próximo programa, pessoal. Tchau. Valeu. Tchau, tchau. Ah, eu gostei, hein?